Esse front one de informação ele vai ser validado de acordo com o comportamento do preço e do volume negociado. É a eficiência e ineficiência de mercado. É você conseguir ter essa leitura, tá? Primeiro você tem que ter um metajogo. Você tem que, cara, interpretar probabilidades de comportamento de preço de acordo com os níveis que já foram formados, de acordo com a estrutura de mercado. Dependendo do preço, de onde ele chegar em determinados níveis, conforme o volume negociado, você já consegue validar se ele tem força para romper ou se ele vai reverter. Isso é metajogo. Tá? Entendeu? Isso é metajogo. E isso daí, Varão, tira o seu medo, né? Exato. Te dá confiança. Exato. Porque você já está você tá consciente do que está acontecendo. Entendeu? Você destrava. Isso. Aí você falou. Isso vai chegar para você também. Na hora que você começar a enxergar isso na tela, vai destravar esse medo da tua mente. Isso vai ser jogado fora. Daí a gente vai ter que tomar cuidado e começar a trabalhar em você até o excesso de confiança. Cara, paciência, disciplina e foco. São essas três coisas. Porque a partir do momento que você encontra esse vértice, né, esse ponto, esse divisor de águas, ele vai fazer toda a diferença. Porque quando você chega nesse patamar de consciência operacional, eu gosto muito desse termo, porque é realmente essa realidade. O seu trade ele passa a ser consciente agora. Ele já não é mais aleatório. Você está consciente do porquê que o preço está subindo. Você está consciente. Eu acho que há uma diferença de jogo e de metajogo. Exato. Essa definição que você trouxe é bem isso mesmo. Qual que é a dificuldade que os traders iniciantes encontram? Primeiro, eles não têm informação e já coloca eles na linha do fracasso, na trilha do fracasso. Segundo, eles não têm ferramenta que valide as informações. Isso é a simetria que separa o profissional do varejo. O varejo, o institucional, ele além de informação, ele tem ferramentas, né? Que é esse processo, esse caminho que hoje a gente está trilhando. A gente tem acesso a informações e tem ferramentas profissionais. O que é metajogo? É a capacidade de você conseguir interpretar as eficiências e ineficiências do seu oponente, certo? Nesse caso, nosso oponente é o mercado, são os profissionais. Quais são as intenções dele? E a gente consegue. É muito importante você desenvolver isso, tá? O que é isso? Por exemplo, o preço está nesse exato momento aí em 40 a 46, ok? Tá. O que é um metajogo? Eu vou te explicar o que é um metajogo. Se o preço ele subir para a zona ali de 40,62 e 40,71, tá? Presta atenção. Se ele subir para essa região, eu vou te falar o que é um metajogo agora. Se ele subir para essa região de preço, se eu quiser vender, fazer uma operação de venda, o que precisa estar acontecendo no mercado para que valide a minha informação a favor da venda? Para eu vender, o dólar tem que estar forte, Ok, a libra fraca ok, para derrubar o preço. Bom, haverá uma estrutura aqui no caso de compra, né? Porque ele vai subir para chegar aqui. Só que aqui ele vai lateralizar, ele vai conseguir romper isso aqui, ou esse topo aqui, anterior, ok. que é a referência, né? É, aqui embaixo, né, tem que ter um volume legal. Eu acho que Legal assim do já quê? tá. Hã? Volume legal do quê? Um volume legal é nessa quantidade aqui, eu acho que já tá valendo. A Se favor de tiver quem? Da assim, compra ou da melhor. venda? Na venda, né? Ok. E a liquidez? Do vermelhinho, tipo, esse E sinal como de tá? Wi-Fi tá aqui. Sinal de- E aqui embaixo, né? Tem que ter isso aqui também, altinho.
indicando a força que vai cair, né? E o gráfico de 1 hora, 15 e 5 tem que estar dizendo a mesma coisa, né? Ele parado aqui e o preço médio mostrando queda, né? Tendência de baixa. Ó, você está vendo isso que você acabou de comentar? Você acabou de analisar uma probabilidade, tá, de comportamento, entendeu? Isso é metajogo. Ou seja, se o preço chegar ali e tiver exatamente esse comportamento que você está mencionando, e as ferramentas elas expressarem exatamente esse contexto que você mencionou, você tem uma clareza de ineficiência, tá? Então você vai poder ter uma confluência de informações que valida o seu trade na venda, tá entendendo? E qualquer coisa que acontecer diferente disso, você já esquece venda, você já começa a ver, poxa, o vendedor não tem clareza, não tem força, então ele vai perder isso aí e o mercado vai romper esse nível. Consegue entender o raciocínio? Lembra que na questão de fluxo ali também que você estava comentando embaixo, não é só a questão da agressão na venda. Só o fato, porque assim, pensa comigo, se o preço chegar nessa região de 40,62, 40,71, para ele romper, quem tem que agredir? O comprador. Agora pensa comigo, e se ele chegar ali e você não vê agressão na compra, você não vê liquidez na compra, você já concorda que você está vendo uma exaustão por parte dos participantes? Eles já não estão interessados em comprar? Isso para mim já é uma deixa, já é uma ineficiência, entendeu? Isso é ineficiência de fluxo, tá? Então isso já é uma métrica que dá para a gente trabalhar, tá? E que valida a nossa informação. Isso já é uma confluência de fator, tá? Então esse metajogo, que é essa capacidade que faz muita diferença. Por exemplo, olha só uma outra leitura. Vamos supor que ele está chegando na mesma região. Para mim pensar em compra, o que tem que estar acontecendo? Como que os compradores têm que estar e como que os vendedores têm que estar? Responda para mim. Tá? Se eu for fazer uma compra, o dólar tem que estar aqui para baixo, fraco, e a libra forte, para o mercado subir, Okay. certo? Beleza. Visto isso, aí eu olho o gráfico aqui de 1 hora e eu tenho que ver o quê? O preço médio querendo subir. Então, nesse caso, você tem que esperar ele romper o preço médio, certo? É, Exato. Essa já é outra porque métrica de estrutura. ele não pode estar caindo, né? Ele tem É. que estar querendo vir aqui para poder passar esse limite aqui, né? Exato. E aí, para isso acontecer, o gráfico Tem que vai romper essas fazer outras. uma estrutura de alta, né? Aqui, nessa região aqui, eu tenho que ver isso aqui, ainda que seja desse tamanho aqui. Problema. Mas se for assim, é melhor, né, Vaso? Lembra que não se trata somente de ter agressão, precisa ter liquidez. Lembra que toda agressão precisa ser acompanhada com liquidez. Entendeu? É isso, exato. Entendeu? Só agressão Essa, sem liquidez também. Se tiver desse jeito, eu já não entro. Mesmo que está tendo agressão. Não entra. Porque ele está mostrando, pode ser um lote isolado, um cara sozinho. Entendeu? O que é liquidez? Quando você tem liquidez, significa que tem mais participantes grandes te acompanhando naquela agressão. Quando você tem um cara agredindo sozinho, não tem liquidez, pô, o cara tá sozinho. Não tem companheiro ajudando ele, entendeu? Vamos pensar assim, falar numa linguagem simples, né? O cara tá entrando na briga sozinho, não tem parceiro para defender ele. Então, se ele tomar uma porrada, ele não vai aguentar, entendeu? Basicamente isso. Agora, quando entra um cara agredindo e vem companheiro junto com ele, se caso ele tomar uma porrada, os caras defendem ele também, que nesse caso é a liquidez, aí dificilmente o mercado consegue reverter, entendeu? Aí ele vai deslocar preço. Aí ele vai deslocar preço. É quase que inevitável, entendeu? Então isso é muito importante. Por exemplo, olha lá em cima lá, antes do preço cair. Olha lá em cima. Um pouquinho mais, lá no outro topo.
Olha um pouquinho para trás que teve uma agressão na compra, aí, não teve? Aqui. Para frente, nós. Um pouquinho para frente. Aí, agora, olha a agressão no fluxo lá. Teve uma agressão aí, não teve? Olha lá embaixo, ó. Isso. Tá vendo? Teve uma agressão, Uhum. mas tem liquidez Não. na compra? Não tem. E lembra que quando a gente fala de liquidez, é desequilíbrio, tá? Precisa ter um destaque muito grande. Foi o que aconteceu ali atrás, que é onde deslocou o preço. O simples fato de subir uma liquidez um pouquinho não é válido. Ele precisa ter um desequilíbrio, tá? Para que haja deslocamento de preço, precisa ter desequilíbrio de oferta e demanda. O que é isso? Tem que ter muita agressão, muita liquidez. É uma agressão persistente e uma liquidez consistente, certo? Equilíbrio é isso aqui, Vaz. Isso é desequilíbrio. Bastante liquidez na compra. Um Exato. pouquinho, bastante na venda. Entendeu? E lembra, a liquidez ela tem que ser acompanhada com a agressão. Só liquidez sem agressão também ela não desloca preço. Entendeu? É muita gente está tentando vender, às vezes a liquidez está na venda, mas está sendo absorvida. Por exemplo, está vendo onde o preço está agora? Hum. Entrou até a liquidez, mas não tem agressão persistente. Você consegue perceber? É por isso que o preço não desloca, entendeu? O preço não desloca por causa disso, tá? Porque tem liquidez, mas não tem agressão persistente na venda, sabe? Ou seja, os caras que desequilibram a liquidez, eles param de bater. Então, o mercado consegue ter força e recuar. Cria liquidez, mas não tem agressão, o mercado volta. Agora, quando tem liquidez, puxa, que no caso aí é a oferta ou a demanda, e tem muita gente batendo, tomando a frente, tomando liquidez, ele vai deslocar preço, entendeu? Então, aí ele não dá tempo para a contraparte reagir. Isso que é muito importante. Que é são três leis básicas que a gente analisa no conceito de fluxo. A primeira básica, que é a questão da oferta e demanda, você identificar isso que eu estou comentando para você. A segunda informação, que é muito importante, que é o esforço versus resultado, que é a questão, se ele agride, ele tem que deslocar preço. Porque se tem agressão com liquidez, ele vai deslocar preço. Por exemplo, se tem uma agressão e o preço não desloca, está acontecendo uma absorção. Isso fica nítido quando você não tem liquidez, que é o caso ali, ó. Olha só um pouquinho atrás aonde você fez a sua venda. Tá vendo? Ó, entrou agressão, não entrou? Mas não tem desequilíbrio de liquidez. Tá entendendo? Olha o que o preço faz. Ele não cai, ele lateraliza. Entendeu? Por quê? É esforço versus resultado. Entrou uma agressão, mas ele não tem deslocamento de preço. Tá? E isso é muito importante, né, a gente considerar, ter consciência disso, porque faz muita diferença. E o terceiro princípio que é muito importante é a questão da causa e o efeito. Que toda ação de preço, ela existe uma causa que faz aquele efeito de deslocar o preço, tá? E é tudo ligado a volume, de acordo com o princípio, de onde ele está posicionado, tá? Então, isso é muito importante, você ter consciência desse contexto aí, tá, Vasco? Tá? Então, é sempre importante você, poxa, trabalhar o seu metajogo. O que é o metajogo? É isso que a gente acabou de fazer. Ó, se ele chegar em tal nível de preço, para mim pensar em venda, o que tem que acontecer? Tem que acontecer isso, isso, isso e isso. Cara, se não acontecer nada disso, você não pensa em venda mais, entendeu? Como que está a liquidez? Como que está o fluxo, tá? Se chegar ali, tem que ter agressão, tem que ter liquidez, tem que ter a força do dólar, tem que estar caindo, entendeu? Para mim pensar em compra, o dólar tem que estar caindo, o preço médio tem que estar comprador, 1 hora, 15 minutos. Eu tenho que ter liquidez agredindo, entendeu? Eu tenho que ter essa confluência de fatores para validar o meu trade. Se eu não tiver, eu não entro no trade, porque se você entrar, você vai ficar amarrado, entendeu? Isso aconteceu em hoje aconteceu isso, tá? Não só na Libra Dólar, mas em outros ativos também, esse mesmo fator. E se você não tem essa sensibilidade, porque lembra sempre assim, Vaz, o preço médio, ele te informa um histórico de negociação que está sendo realizado, tá? Consegue entender o raciocínio? E ele altera conforme o preço ele vai sofrendo alterações. Ou seja, então quando o preço médio te dá uma informação, ele para que essa informação que ele te deu
continue, precisa ter presença de fluxo negociado. Consegue entender o raciocínio? Por mais que o preço médio está te indicando venda, mas se eu não ver volume negociando a favor da venda, não tem por que eu continuar agredindo na venda. Tá? Essa confluência de informação é importantíssima. Desenvolver esse raciocínio, isso é metajogo. É porque através desse metajogo que você vai conseguir identificar ineficiências e eficiências de mercado. Tá? O mapeamento é muito importante, por isso que é importante você ter clareza e guardar sempre na mente. Força do volume, preço médio, estrutura e fluxo. Essas 4 informações, cara, é um checklist que você, o tempo todo tem que estar acontecendo. Tá? É muito simples. O preço chegou em tal nível. Como que o volume tem que estar? O dólar tem que estar assim, assim, o da libra tem que estar assim. Beleza. Como que o preço médio tem que estar? Tem que estar assim, assim, assim. Como que a estrutura tem que estar? Assim, assim, assim. E o fluxo e a liquidez? Tem que estar desse jeito. Vaso? Se a força do volume tiver ok, preço médio ok, estrutura ok, e a liquidez não tiver entrado ainda, você tem 2 opções. Como você já tem 3 fatores validados, beleza. A hora que entrar liquidez, ela vai deslocar preço a favor do volume, do preço médio, certo? Agora, se você tem, por exemplo, força do volume e preço médio, mas você não tem estrutura e não tem liquidez, você não espera aquela liquidez entrar no mercado, entendeu? Porque às vezes se você entra, você fica amarrado. Consegue entender o raciocínio? Quando você analisar os vídeos anteriores que eu mandei lá para você das minhas operações, presta atenção nesses detalhes dessa leitura em relação à confluência de fatores. Força do volume, preço médio, estrutura e fluxo. Que eu falo o tempo todo nos vídeos. É bom porque você vai conseguir entender como que é esse raciocínio, é esse metajogo. Tá? Coloca no gráfico no euro-dólar aí que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Tá? O Vitor fez alguns trades aí. Essa aqui não foi hoje não, Val. Tá. Põe no gráfico de 1 hora. Ontem. Então, a primeira coisa, antes de você mudar o tempo gráfico, pode deixar. Aonde você mudar, comenta para mim, o que você está vendo aí? Estrutura de alta, o preço médio está confirmando, agora eu não consigo ver aqui o volume, né? A força do volume, mas ele está comprador, mas comprador está acima do, do preço médio, né? O preço, na verdade, atualmente não está acima, né? Ele tá estável, né, no gráfico de 4 horas. Então, ele está agora, no presente momento. Então, ele está lateral, ele está em equilíbrio. Ou seja, então, se ele está nesse tempo gráfico, eu já sei que ele está em equilíbrio, toda a estrutura que está para baixo vai servir de suporte, toda a estrutura que estiver para cima vai servir de resistência. Ou seja, 21,34 resistência. E o que eu tenho aí, 19,88 resistência, é suporte. Entendeu? Porque você pode perceber que o preço médio está lateral, ele não está com tendência. Então, se porventura o preço ele se deslocar para baixo, ele para em 19,88. Certo? Isso. Se ele se deslocar, ele vai parar em 19,88. E se ele subir... Olha lá. Tá? É bem isso mesmo. Bateu. Eu acho que ele sobe aqui, viu, Vaz? O 61,8 está segurando ele aqui. O 61,8 não vale nada se não tiver volume acompanhando. Se não tiver volume validando a informação, 61,8 não vale nada. Ele tem que ter um contexto, sabe? Sempre contexto. É aquilo. Uma ferramenta, não é válido. Você precisa... É contexto, tá? Que é isso que eu estou comentando para você, tá? Basicamente, a informação mais importante é volume. É volume que manda. Porque é volume que faz o preço deslocar. Lembra que é fruto de sentimento? Tá? Então, ele é base para tudo. O que a gente fala sobre preço médio, estrutura, preço médio e estrutura é apenas um filtro. Tá? É apenas um filtro de negociação.
Mas o que manda é volume. Que volume? A força do volume e o fluxo de liquidez. Essas duas informações é prioridade. Preço médio de estrutura é só filtro, tá? Para você ter clareza do que está acontecendo no mercado, do que já está sendo negociado e qual a posição do preço, tá? Se ele está em cima de uma zona de liquidez na venda ou de uma zona de suporte, tá? Isso é muito importante você entender. Então, por exemplo, do jeito que ele está aí, comenta para mim um metajogo. O que eu posso esperar, por exemplo, para amanhã? Ah, Vasco, complicado, hein? Ó, ele tá andando de lado, né? Como é que eu vou saber? Complicado, né? Pode ser que ele daqui ele suba, né? Porque ele vem de comprador, né? Ele vem comprador no gráfico de 4 horas, preço médio positivo, né? Ele vem, faz um pullback, sobe, pullback. Então, né, eu acredito que ele vai subir. Não acredito que ele vá fazer uma reversão aqui para cair. Para ele fazer isso que eu estou falando, aí sim. Bom, você acha que vai continuar subindo? Sim. Como é que tem que estar? Dólar fraco, libra forte, né? Tem que ter bastante liquidez, né? Tem que ter na compra, né? Em cima aqui, força. Tem que ter o que mais que eu posso falar aqui? Fluxo, né? Força, preço médio tem que estar, o gráfico tem que estar acima dele, no caso aqui subindo, né? E não pode estar apontando aqui para baixo. Ó, foi até bom você Né? comentar isso. Você comentou uma coisa aí que eu achei interessante. Ah, você está vendo uma tendência aí de alta, certo? Ele vem no preço médio comprador durante um longo período. Deixa eu te perguntar, qual que é a estrutura mais importante dessa tendência de alta aí, em relação ao preço atual? Eu acho que é essa daqui, ó, É, é a mais alta, beleza. Cara, é ó, o isso que eu vou comentar 21,7. para você, Vaz, ó, isso que eu vou comentar para você faz toda a diferença no seu trade. Isso que eu vou comentar para você ter clareza em que tendência que você está. Você ter clareza de estrutura de preço, ele muda a sua mentalidade em relação ao que está acontecendo no mercado, tá? Então, você está numa tendência de alta, qual que é a estrutura mais importante agora em relação ao preço atual? Acho que é essa daqui. Perfeito, é a máxima, É. beleza? É um ponto. O que que tem nessa máxima aí? Como assim, o que, que tem nessa máxima? Quem está Tem no controle aí, comprador ou vendedor? Sei. mas eu acho que é vendedor, né? Porque não deixou subir o preço. Perfeito. É exatamente Freou isso. ele aqui, né? O que que isso significa? Essa zona de preço é uma zona de oferta, tá? E é a máxima da estrutura do gráfico. Ou seja, essa tendência de alta, o ponto mais alto dela está aí, em 21,77 e 21,64. Então, essa região é uma região que tem controle vendedor. Ponto. Essa é a informação que você precisa ter. Para mim reverter, só que por mais que ele entrou controle vendedor, ainda não existe tendência de queda no gráfico de 4 horas. Por quê? Para que possa acontecer uma tendência de queda no gráfico de 4 horas, ele tem que perder qual nível? O 20,55. Ainda não. Não, não, Vaz, aqui, ó. 19,88, que é o topo É o fundo. mais baixo aqui. Vamos fazer o fundão. É o fundo, é o fundo, é o fundo. Exato. E é onde está a liquidez principal, tá? Lembra daquele contexto lá que eu falei para você que o que interessa para o institucional, para o profissional é liquidez? E todo topo e todo fundo é referência de liquidez para ele? A liquidez principal do gráfico de 4 horas está aí. Entendeu? É Então aí tem aqui e stop pra aqui. caramba. Exatamente. Ali, esses dois pontos têm stop pra caramba aí. Consegue entender esse raciocínio? Então, ou Tem um seja, iceberg aqui e um iceberg aqui. exato, exatamente. Esses dois níveis estão pressionando o preço ali dentro. Consegue entender? Aí o que acontece? Eles deixam o preço para cima e para baixo.
Então, no gráfico de 4 horas, você pode ver que a gente está no meio do caminho, tá? Então, ou seja, onde tem pressão na compra? No 19,88. Onde tem pressão na venda? 21,77, que é lá em cima, tá? Então, por exemplo, se o preço ele sair aonde ele está agora aí, no preço atual, e vazar para baixo em desequilíbrio, sem negociar, ele vir de uma vez no 19,88, do jeito que ele tocar no 19,88, ele repica para cima, entendeu? Porque tem muita liquidez ali. Consegue entender esse raciocínio? E da mesma forma para cima. Se ele for de uma vez lá para cima, em desequilíbrio, ou seja, não foi de forma equilibrada, montando estrutura, tá? O que é uma informação mais importante que você precisa entender em relação ao comportamento do preço, a respeito da estrutura. O que é uma estrutura de preço? Nada mais é do que a ação de preço, tá? É o comportamento do preço. E como que a gente interpreta ela? Zonas de estrutura onde teve liquidez na compra e liquidez na venda, tá? Isso é muito importante. E conforme o preço ele se desloca, qual que é a informação mais importante que a gente tem que analisar? Se ele está se deslocando de forma equilibrada ou de forma balanceada, ou se ele está se deslocando de forma desequilibrada, entendeu? Isso faz muita diferença, tá? Por exemplo, se ele vem testar o 19,88 de forma equilibrada, vem montando estrutura, a probabilidade dele romper o 19,88 é muito grande, tá? Por quê? Quando você monta a estrutura, você equilibra o preço, o que acontece? Você chama a liquidez para mais perto do preço. Quando você desloca preço, você tira a liquidez no mercado. Consegue entender o raciocínio? Tá? Isso é muito importante ter essa clareza de informação, Vaz, porque isso muda o jogo, muda a maneira de como se enxerga o mercado. Tá? Então você sabe onde tem estrutura de liquidez. Então, onde tem a compra importante? É nesse último ponto, é ali que eu vou pensar em venda, se ele romper. Porque daí ele rompe, daí ele começa a formar estrutura a favor da venda. Ô, Vaz, então nesse caso aqui eu tenho que esperar ele chegar aqui ou esperar Exato. ele chegar aqui para ver como que o mercado vai se comportar. Exato. E essa mentalidade que a gente acabou de fazer, esse metajogo, você já definiu muita coisa, entendeu? Agora, o que você faz? Desce para 1 hora que a gente vai ter a visão agora de como está sendo negociado no gráfico de 1 hora. Tá entendendo? Olha lá, você está vendo? No gráfico de 1 hora, a gente está com uma pressão do quê? Na venda, certo? Só que para mim vender aí, eu preciso esperar o mercado romper essa base, tá? Ou ele tentar romper a favor da compra e voltar com agressão na venda. Consegue entender? Ele precisa romper a base, mostrando liquidez. Isso, é. Ele precisa romper essa base e tentar voltar a testar e não ter liquidez na compra, não ter defesa, entendeu? Aí eu sei que ele vai agredir na venda. Porque se não tiver defesa na compra, é porque o vendedor está empurrando o preço, tá? Aí, nesse caso, ele vai jogar o preço até onde? 19,88. Só que no 19,88 eu tenho liquidez na compra. Então, dependendo da reação, da liquidez, do fluxo negociado lá no 19,88, eu já sei se ele vai reverter também. Eu vou te dar um exemplo, ó. Imagina o euro-dólar agora chegando no 19,88, só que com o dólar em queda. Aí você bugou minha mente, hein, Vaz? Aí não dá para explicar, hein? Hã? Aí não dá para explicar. Dá sim, Ivan. Presta atenção na pergunta. Imagina o preço do euro-dólar se deslocando, está tendo liquidez e agressão na venda, certo? E ele desloca o preço até o 19,88. Só que quando ele chega no 19,88, eu olho para a força do dólar, o dólar está caindo. O que vai acontecer? Aí vai acontecer uma reversão, né? Ele vai voltar. Perfeito. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Por que vai reverter? Porque o 19,88 é uma zona de liquidez muito grande. Tá entendendo esse raciocínio? E o dólar já está perdendo a força. Exato. Isso que a gente acabou de fazer é um metajogo. Você já está conseguindo interpretar as intenções do mercado pelo comportamento. Tá entendendo? É o front money, Vaz. Isso, Vaz. Exato. Isso é front running, Vaz.
Porque daí o seu front one de... Oi? Assimetria de informação. Exato, exatamente. Esse front one de informação, ele vai ser validado de acordo com o comportamento do preço e do volume negociado. Entendeu? Essa é a eficiência e ineficiência de mercado. É você conseguir ter essa leitura, tá? Primeiro, você tem que ter um metajogo. Você tem que, cara, interpretar probabilidades de comportamento de preço de acordo com os níveis que já foram formados, de acordo com a estrutura de mercado. Dependendo do preço, de onde ele chegar em determinados níveis, conforme o volume negociado, você já consegue validar se ele tem força para romper ou se ele vai reverter. Entendeu o raciocínio? Esse o pensamento. A mesma coisa, ó. Vamos supor que ele comece a entrar fluxo comprador e ele vai testar a estrutura lá em cima, 21,77, e o dólar está caindo, o dólar está subindo, ele não vai romper o 21,77. Tá entendendo? Ele vai te dar uma ineficiência. Ali é hora de vender a mãe e pendurar. Vende a sogra. Vai não. Vai que leva o stop, né, mano? Então. Acho que esse dia podem subir o vídeo, hein? Podem subir o vídeo para assistir depois. Estopar a sogra é terrível, hein, mano? Ai, cara, pô. Mas você conseguiu entender o raciocínio? Tá? Entendi, você consegue se antecipar. Você consegue entender, né, esse alinhamento. Se fizer isso, isso, isso e isso, eu entro comprado. Exato. Se fizer isso, isso, isso e isso, eu entro vendido. Exato. Seja em qual região for. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Todo nível de preço, você tem que ter esse raciocínio de metajogo, entendeu? De comportamento, tá? De volume. Isso é front one, tá? E é muito importante você sempre ter essa visão contextual, de um tempo gráfico maior para o menor, que é o que a gente acabou de fazer, você viu? Que a gente estava analisando 4 horas, não estava? Entendeu? Agora, se você descer por 15 minutos, você vai ver que vai ficar muito mais simples o seu trade. Porque você já tem uma visão de contexto, de um tempo gráfico maior. Então, você já sabe que essa região de preço que ele se encontra aí, ele está no meio do caminho daquela estrutura do 4 horas, que a estrutura mais importante é isso, é exatamente isso que você está fazendo, é o que eu já faria também. Eu quero ver onde está. Você está vendo que o preço médio no 15 minutos ele está estável? Você está vendo? Está lateralizado, né? Isso. O que significa? Não tem liquidez, cara. Não tem desequilíbrio, não. O mercado está tenso, está no meio do caminho ainda. Está andando em cima do preço médio. Exato. Não tem liquidez, não tem desequilíbrio de liquidez. Ou seja, presta atenção. Se o preço médio está assim e o preço correr para cima, ele vai dar de cara com aquela liquidez de 4 horas. Está entendendo? Então ele bate lá e reverte. Se ele correr para baixo e o preço médio não acompanhar, ele toca, ele dá de cara com a liquidez e reverte também. Isso é uma estratégia também que a gente vai comentar. Tá? A gente vai continuar essa aula depois, que essa aula é bem bacana, é bem profunda, esse raciocínio de metajogo, porque é a partir, olha só, isso é importante que eu vou falar para você agora. É a partir desse front one de informação, dessa assimetria de informação, que você consegue, a partir disso, desenvolver estratégias. Consegue entender o raciocínio agora? É a partir desse alinhamento de pensamento que você vai desenvolver estratégias. Entendeu? É onde você consegue definir um stop curto, né? Com segurança e curto. Dependendo do comportamento do preço que você utiliza essas informações. Entendeu? Por exemplo, faz sentido você comprar e botar o seu stop acima ou abaixo do preço médio aí em 15 minutos? Não. Não faz. Entendeu? É um mercado de incerteza agora, né? Exato. E principalmente porque a liquidez principal está lá no extremo e aqui embaixo. Entendeu? Porque eu quero desenvolver em você metajogo, tá? Antes de você comentar para mim, só para ver se você entendeu. Define para mim o que é o metajogo, então. O que você explica para mim? O que é metajogo? O que você entende sobre isso agora? Vaso, eu entendo o seguinte.
é você ser capaz de prever ou desenvolver uma estratégia, um plano de negociação, caso a, a possibilidade que você pensou aconteça. Por exemplo, se o preço chegar em tal lugar, então eu preciso disso, 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 disso e disso. Se ele tiver com todas essas características, eu compro. Se ele chegar lá embaixo, por exemplo, aqui no 1807, né? E tiver assim, 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 eu vou vender. Ou não. Se tiver assim, 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 assim lá embaixo, eu vou comprar de novo. Porque ele está tomando aí, né, a direção que ele já vem há tanto tempo comprador, né? Então, se o preço médio estiver subindo, se tiver um fluxo legal para compra, se tiver volume na compra e ele chegar no 1788, evidentemente eu vou comprar, né? Agora, se não tiver, tá? Tiver ao contrário, né? Ele vem testar o 1788 e e o preço médio ele tá bem caindo mesmo, tá íngreme, né? E o que acontece? E chega ali, tem uma estrutura de baixa, e já vem acompanhando uma estrutura de baixa. O preço médio está descendo e tem bastante volume na venda, né? E desequilíbrio para a venda, aí evidentemente eu vou bater uma venda aqui no caso, né? Eu vou vender se ele chegar aqui, eu vendo com um stop aqui em cima, Fora da liquidez. né? É. E aí o meu alvo seria ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, né? Mas Provavelmente é sempre eu, na próxima liquidez. eu Você sempre vai utilizar de liquidez em exa- liquidez. Entendeu? exatamente, no caso eu colocaria aqui, Exato, que é o exato. próximo, ficaria praticamente um para um aqui. É. Não necessariamente. Quando você está analisando um tempo gráfico maior, a sua entrada vai acontecer no tempo gráfico menor. Então, lá no tempo gráfico menor, você vai começar a desenvolver uma leitura que você consiga ajustar o seu stop, que você consiga pegar um fator de lucro de 2, 3 para 1. No metajogo, se a gente for falar de uma forma mais técnica, é a capacidade, é o front running, que é a simetria de informação de você interpretar intenções, tá? Então, quando você tem um metajogo muito bem claro, você tem essa capacidade, se você tem essa habilidade de, de desenvolver um metajogo, o que é isso? É a capacidade de você interpretar intenções do mercado dependendo do comportamento que ele tiver, entendeu? Então, dependendo do comportamento que ele apresentar, você já sabe quais serão os efeitos que causarão no mercado, que é a terceira lei, que é a questão da causa e efeito. Dependendo da causa que ele tiver, no caso, é o comportamento que ele tiver, no volume, no preço médio, na liquidez, em determinado nível de preço, dependendo de como isso acontecer, você já sabe qual vai ser o efeito, se é na compra ou na venda, entendeu? Então, desenvolver essa habilidade, esse raciocínio, faz toda a diferença, tá? Porque daí o seu mapeamento fica muito mais nítido, fica muito mais assertivo. E outra coisa importante, ele vai te dar muito mais paciência. Então, porque você sempre vai esperar o preço chegar em tal nível de preço. Entendeu? Você não vai ficar caçando ordem. Você vai deixar o mercado se desenrolar conforme a liquidez que ele já está te mostrando. Entendeu? Então, você não vai ficar procurando trade. Na realidade, você já vai ter um alvo certo, né, Vasco? Exato. Entendeu? Por exemplo, o alvo certo aqui ou é 18,46 ou é 17,88, Exato. Exatamente. por exemplo. Exato. É isso aí. No gráfico, exato. Você tem que esperar o preço chegar ali. Entendeu? Aí, dependendo de como o preço se comportar nesse nível de preço, você já sabe se ele reverte ou se ele rompe. Entendeu? Consegue entender o raciocínio? É onde você entra e faz o dia. Exato. Exato. Uma ordem só, você já bateu a meta. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Então, que é os vídeos que nem eu mando para você, entendeu? Eu espero o mercado com um determinado comportamento e dependendo do que ele me mostra na força do volume do preço médio, e dependendo dessa liquidez, da estrutura, esse conjunto de informações, essa confluência de fatores, aí eu posso entrar. Faz,
30 pips, 40 pips, que seja. Entendeu? Então, são poucas negociações, mas são negociações com muita clareza de informação, com muita assertividade, entendeu? Isso vai tirar essa ansiedade de você de ficar batendo ordem. E depois de um tempo que você dominar esse contexto, daí você consegue trabalhar até diferentes estratégias, que é o caso que o Itamar está fazendo. Como ele tem clareza, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ele chega ali no 1788 e não tem, vamos supor, o ouro. Ele chega no 1788 e o dólar está caindo, o que você entende? Olha o front one de informação. 17,88 e o dólar tá caindo? O que o preço vai fazer? Qual vai ser o efeito? Ah, Vaz, é o ouro, né? Ouro é Eu cotado em dólar. acredito que ele vai subir. Perfeito. Então, se você tem essa informação, suponhamos que você chega ali e o preço médio também já está indicando para você que vai dar compra. O dólar está caindo. Você já sabe que ele vai comprar, não vai? Baseado nessas informações. A pergunta que eu te faço, qual é o alvo? Deixa eu ver aqui. Do 1788. A compra que você fizer no 1788, onde você pode sair? Ou eu posso sair aqui, Perfeito. ou eu posso sair aqui. Perfeito. O preço médio. Preço médio. Tá vendo o preço médio? Já está lateral? Andando de lado, né? Isso. Está mostrando o que para gente? Cara, não tem desequilíbrio de oferta e demanda. Entendeu? Por isso que está lateralizando. Então, se ele sair para qualquer um dos lados, a hora que ele encontrar liquidez, ele reverte. E onde está essa liquidez? Ele está mais perto do 18,46. Então, é muito provável. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Amanhã, sexta-feira, se ele subir no 18,46 e o dólar subir também, cara, a hora que ele sentir aquela liquidez ali, ele reverte. Não sustenta, entendeu? Segue, né? Então, você já começa a pensar na venda. E olha só como que está equilibrada a liquidez ali. Está proporcional, tá vendo? Não tem um desequilíbrio persistente. Está proporcional, tá vendo? Tanto na compra quanto na venda. Não está um desequilíbrio persistente. Tá? Então, então, isso que faz toda a diferença, sabe? Então, isso, cara, é muito bacana quando você consegue ter essa consciência que não, fica nítido agora. Do jeito que o preço está sendo negociado aí, no curto prazo, olha só, no curto prazo, onde está a primeira liquidez dele na compra? 18,07 ali, tá vendo? Na compra? Onde estão os compradores aí? Ah, tá. Entendi. Tá aqui. Então você já sabe. Isso, A primeira liquidez que ele vai testar é essa. Vou te dar um exemplo simples. Se ele vir testar o 18,07, que já é a primeira liquidez, se o dólar estiver caindo, essa liquidez já empurra o preço para cima. Tá entendendo? Depende de como o volume e a liquidez se encontram, tá? Que no caso é esse fluxo de negociação que a gente tem embaixo do preço aí. Então, dependendo de como a força do volume tiver e o fluxo de liquidez negociado tiver, você já sabe se ele reverte ou não. Entendeu? Por exemplo, se ele chegar no 18,07, certo? E o dólar está subindo. Daí você olha para o fluxo, tem agressão na venda, tem liquidez em desequilíbrio a favor da venda. Você vai comprar em cima dessa liquidez de 18,07? Não. Não tem como, né, Vaz? É muito provável que ele rompe. E olha só, essa é uma estratégia que eu gosto bastante, que é a questão de stop covering. É entrar contra o stop loss. Você concorda que se tem liquidez aí no 18,07, tem stop loss abaixo disso aí? Sim. Então, olha só, se o volume do dólar estiver subindo e tiver agressões na venda, nesse caso, quando ele chegar no 18,07, a hora que ele pegar os stop loss, ele não reverte, ele dispara. Entendeu? É o que a gente chama de vácuo de liquidez. Entendeu? Pega o stop aqui e vem parar aqui embaixo. Exatamente. Que é um vácuo de liquidez. Ele cria um vácuo de liquidez. Entendeu? Consegue entender o raciocínio? Pegou todos os stop aqui, ó. Exatamente. Isso. Perfeito. Isso daí é stop loss. Você pode ver que tem uma liquidez para trás. Ó. Aqui também. Entendeu? Só que aí você pode ver que a liquidez e o fluxo de negociação já diminuiu. Tá vendo? Esse contexto, isso que a gente está comentando aqui agora, é contexto de informação que vai dar clareza para você, sabe?
da confluência de fatores. E quando você tem clareza desse contexto, você desenvolve a habilidade do metajogo, que é o que a gente acabou de comentar, de você trabalhar as probabilidades de comportamento, entendeu? Aí, a partir dessa habilidade, você desenvolver essa habilidade, você consegue trabalhar todo tipo de estratégia, entendeu? Ó, que nem eu acabei de falar, pô, se ele chegar no 18,07, tiver com o dólar comprador, a liquidez estiver com agressão na venda, eu já sei, que nem eu acabei de comentar, que tem stop loss abaixo do 18,07. Então, a hora que ele romper, ele dispara. Entendeu? Então, eu vou fazer o quê? Vou entrar vendido. Porque eu sei que se ele catar stop loss ali, ele vai disparar. Entendeu? Isso é metajogo. Tá? Entendeu? Isso é metajogo. E isso daí, Varão, tira o seu medo, né? Exato. Te dá confiança Exato. na Porque você já está operar. entendendo. Você está consciente do que está acontecendo. Entendeu? Você destrava. Isso. Aí você falou, isso vai chegar para você também. Na hora que você começar a enxergar isso na tela, vai destravar esse medo da tua mente. Isso vai ser jogado fora. Daí a gente vai ter que tomar cuidado e começar a trabalhar em você até o excesso de confiança. Né? Então, entendeu? Mas é bacana, Vasco, porque é o que o Camargo está sentindo lá. É, O cara sai do medo de altura, né? O medo de andar de avião para pular de avião sem paraquedas, né? Ou sem paraquedas reserva. é bem isso aí, entendeu? Então, Vai do extremo é aquela história de vender a mãe, né? Então, não, vai com calma, irmão, vai com... Vende a sogra, pô. Não sabe se a mãe não. devagar. Então, é bem isso aí, entendeu? Então, é esse contexto, né? Então, quando você consegue desenvolver esse raciocínio, por que é interessante você desenvolver? Você pode perceber que isso é muito psicológico, né, Vale? É uma capacidade mental, é muito psicológico isso. Então, o que acontece? A gente passa mais tempo assistindo o mercado do que de fato operando, entendeu? Você precisa entender esse contexto, sabe? Esse metajogo, essa capacidade, essa habilidade de ter essa leitura. Porque a partir do momento que você domina essa leitura, você passa a ter consistência no seu operacional, entendeu? Além de você destravar a sua mente, tirar aquele medo, a sua mente vai se abrir, ela vai dar clareza de informação para você. A partir desse ponto, você já não opera mais, espera, vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Então, porque você já está consciente do que é provável que aconteça. Então, você só vai esperar se validar, se confirmar, entendeu? Porque uma coisa é você, pô, eu não sei o que vai acontecer, o mercado pode ir para qualquer lugar. E não é bem assim, entendeu? O mercado não é aleatório totalmente. Ele tem fatores que influenciam ele. Existem causas e efeitos. Então, quando você entende essa assimetria de informação, te coloca em outro nível, entendeu? E você vê que o resultado, né, é correspondente ao que você esperava. Tipo, Exato. puxa vida, né? Eu previ que se chegasse, vamos falar aqui de dados reais, eu previ que se chegasse no 18,46, se o mercado chegasse no 18,46, estrutura de alta e tal, assim, chegasse aqui, tivesse um volume legal, tivesse um fluxo legal, uma força, né, aqui, e o dólar caindo, possivelmente que ele vai passar daqui e vai embora. Vai pegar Ele vai esses catar stops stop, né? aqui. Hã? Ele vai catar stop e vai disparar, né? Então, aí você prevê isso. Isso de fato acontece, aí beleza. Aí você prevê que também acontece. Aí você prevê outro dia, acontece. Prevê outro dia. E aí você fala, caramba, o negócio é 1 mais 1 é 2. Não tem chance de dar errado, entendeu? Aí você pega aquela confiança e fala, velho, tipo, já não é mais aquela questão, mas será que vai ao favor? Será que não vai? Eu vou Informação, sair né? aqui porque. Hã? Você tem informação agora, né? Então, é tipo assim, literalmente, você prevê e reage à sua previsão, como o Exato. mercado está fazendo no momento.
Bom, eu prevejo se ele chegar aqui, né, com força e tal, tudo, o dólar caindo, cara, ele vai disparar. Eu prevejo que se ele chegar aqui, o dólar estiver subindo, tiver um fluxo bacana, bastante volume, ele vai passar aqui, ele vai explodir. Essa é a minha previsão. Se ele fizer isso, se ele reagir ao que eu previ, ao que eu pensei, aí a gente o quê? Reage a essa previsão e ele vai andar mesmo. Exato. E ele, atendendo a essa expectativa técnica nossa, né, com análise, e com esses 4 fundamentos aí, cara, você pega uma confiança que é o que o Tamar tem hoje. Sim. E detona. E exatamente. E é E isso. aí eu acho que aí você já é o profissional. Exato. É isso aí, Vasco. Porque daí, a partir desse ponto, que é o que eu sempre falo para o Itamar, cara, paciência, disciplina e foco. São essas 3 coisas. Porque a partir do momento que você encontra esse vértice, né, esse ponto, esse divisor de águas, ele vai fazer toda a diferença. Porque quando você chega nesse patamar de consciência operacional, eu gosto muito desse termo, porque é realmente essa realidade. O seu trade ele passa a ser consciente agora. Ele já não é mais aleatório. Você está consciente do porquê que o preço está subindo. Você está Eu acho consciente. que há uma diferença de jogo e de metajogo. Exato. Exatamente. Exatamente. Essa definição que você trouxe é bem isso mesmo. Isso daí tem direito autoral, viu, Vasco? Como diz o aluno pastor Fernando, aí você cita a minha frase. Há uma diferença de jogo e de metajogo. Porque o jogo, tipo, é roleta russa, como é que é o trade esportivo que o pessoal fala, Exato. que tanta gente fala abobrinha aí, você não sabe para onde vai, Exato. entendeu? Você não sabe para onde vai, você não tem front one, você não tem informação, você sabe, bate uma ordem. Por quê? Porque tá subindo, tem a tendência de alta, então eu vou comprar. E não é bem assim, Exatamente. entendeu? Exatamente. Você Então, deixou de ter isso, o jogo. Agora é um meta-jogo, agora você tem consciência, você tem ideia do que vai acontecer. Inclusive, você já até se programou, né? Você já está preparado para o que vai fazer. Tá tão claro isso, tá tão nítido, é tão tácito o que vai fazer, que é tipo assim, aquele cara que fala, né? Foi sem querer. Que sem querer, rapaz, você até mirou, né? Então é bem isso, né? exato, exatamente. Essa consciência operacional, ela faz toda a diferença, cara. Porque até nesse conteúdo da questão da confiança, tá? Porque você passa a ter clareza do que está acontecendo no mercado e você já perde essa aleatoriedade, entendeu? Esse jogo do que vai acontecer, não sei lá. Não, você passa a ter clareza, cara, do que está acontecendo, entendeu? É como se tivesse certeza do que vai acontecer. Isso, exato. Porque você trabalha com probabilidades estatísticas com front-end de informação. Antes que aquilo aconteça, você já tem consciência do que é provável que aconteça, tá? Esse é o metajogo. Pô, se chegar em tal nível de preço, se acontecer isso, isso e isso, eu sei que o preço vai subir. Se chegar em tal nível de preço, se acontecer isso, isso e isso, eu sei que o preço vai cair, entendeu? Porque são fatores fundamentais, entendeu? São regras de jogo, são regras do mercado, entendeu? Então, você entender esse metajogo operacional é o que vai colocar você na frente de muita gente, tanto na questão da consciência operacional e principalmente pelas ferramentas, né? Porque hoje você vai entender um pouco essa simetria, entendeu? Vai colocar na frente de 95% só das pessoas. É isso. Isso é sentimento de mercado, entendeu? É você interpretar as reações, é você interpretar comportamento, entendeu? É você interpretar expectativas. Isso é sentimento de mercado, cara. Essa é uma das leituras mais poderosas que eu tive a oportunidade de conhecer e quando desbloqueou a minha mente e organizou o pensamento, mudou tudo, entendeu? Mudou tudo. Agora é só uma questão de repetição, execução, paciência, tá? E é isso que eu falo para você aqui agora, que o tempo de tela muda tudo para você. Que é isso que o Itamar tanto fala, que às vezes você não entendia. Pô, tempo de tela. É esse tempo de tela, entendeu?
seguindo essa consciência operacional de forma repetitiva, então aí sim você consegue, pô, ter essa segurança operacional. É que aquilo que o irmão falou, pô, você faz isso hoje, deu certo, faz isso amanhã, deu certo. Não é cagada, pô. Não é cagada. Não é diarreia financeira, né? É bem isso aí, né? Não é que, então é bem esse contexto aí. Isso que eu acho legal. Cara, e você vai ver que a sua confiança vai mudar. Porque você está enxergando o que está acontecendo. Entendeu? E assim, o mais importante, vai ter essa oportunidade, principalmente que a gente tem ferramentas que possibilitem isso também. Entendeu? Qual que é a dificuldade que os traders iniciantes encontram? Primeiro, eles não têm informação, e já coloca eles na linha do fracasso, na trilha do fracasso. Segundo, eles não têm ferramentas que valide as informações. Isso é a simetria que separa o profissional do varejo. O varejo, o institucional, ele além de informação, ele tem ferramentas, entendeu? Que é esse processo, esse caminho que hoje a gente está trilhando. A gente tem acesso a informações e tem ferramentas profissionais. O metajogo, ele faz toda a diferença, tá? Essa mentalidade, essa habilidade de interpretar intenções, comportamento, antes que ele aconteça, faz toda a diferença, entendeu? Isso muda o jogo. Isso muda o jogo totalmente, porque aí você tem clareza de contexto. Porque daí ou seja, você sempre vai estar esperando acontecer fatores para validar a sua informação. E você nunca vai operar em qualquer lugar, você sempre vai operar em locais específicos, entendeu? Isso faz tudo. Oi? Vai operar em lugares estratégicos. Exatamente. Isto é, você sempre vai estar preparado. Exato. Perfeito. É isso aí. Varão. Bom, próxima aula a gente continua e fiquei feliz por essa aula de hoje. Acredito que como o irmão já falou também, e acredito que os seus operacionais daqui para frente já vão começar a ser diferentes, porque informação faz diferença, viu? Então, fica com Deus, viu? Deus abençoe. Até mais. Um abraço.